Bom dia, pessoal. Hoje eu vim aqui numa obra que a gente comprou. E essa obra, ela não é uma obra limpa. Ela é uma obra, como a gente já comprou ela andando, então a gente teve que continuar da forma como ela veio, né? E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do porquê que eu prefiro a obra limpa. E porquê que muitas vezes sai mais barato do que se a gente for fazer a obra de alvenaria, que é o que é mais normal aqui no Brasil, né? Quando a gente fala sobre obra limpa, eu estou falando sobre a gente fazer uma estrutura da casa, do imóvel, com estrutura metálica, onde a gente só vai montar, entendeu? A gente vai montar aquela estrutura, não vai ser necessário a gente artesanal, né? Fazer aquela estrutura de forma artesanal. Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas vigas. Por exemplo, tem viga aqui, tem lá em cima, né? Tem várias outras colunas que foram feitas, umas contravergas, que essas vigas elas foram feitas artesanalmente, com betoneira, né, fazendo a massa com concreto, com cimento, brita, pedra, areia, e isso tem que ter um coeficiente mínimo para poder ter uma confiabilidade, né, de dureza dessa coluna, dessa viga ou dessa cinta. Quando a gente fala sobre estrutura metálica, isso não acontece, porque na estrutura metálica, essa viga que a gente está vendo aqui, ó, ela poderia ser usinada. Então, o risco, né, dessa viga ter algum rompimento, ser condenada, como eu já vi em outras obras, é muito difícil de acontecer, sabe? É muito difícil de acontecer. É metal, então assim, a gente tem uma dureza muito, muito clara sobre aquilo, né? E não apenas só falando sobre essa questão da confiabilidade, né? Porque quando a gente fala sobre uma obra de alvenaria, a gente precisa muito de um pedreiro bom, de um servente bom. A gente tem ali também, ó, vai fazer uma piscina ali, a gente precisa de muito ferro, precisa de um ferreiro, precisa que a gente tenha profissionais bons para poder fazer uma obra boa e bonita e bem feita. Só que nem sempre a gente acha um profissional bom para poder fazer, para a gente confiar que vai dar certo essa obra, né? Então a obra limpa se torna uma alternativa meio a tantas variáveis que a gente acaba tirando de foco todas essas dificuldades, né, da mão de obra. Então, inclusive, um dos custos que diminui muito é a mão de obra, porque na verdade a gente não vai ter um pedreiro, um servente, um ferreiro, a gente não vai ter tudo isso, a gente vai ter montador, entendeu? Então esses montadores, eles vão montar a estrutura metálica para poder a gente fazer o fechamento, certo? Isso a gente está falando apenas sobre o fechamento, sobre a estrutura. E além do mais, a gente pode fazer também, finalizar essa obra com light wall, né? E como é que funciona o light wall? O light wall, ele é uma espécie de, vamos dizer que isso aqui é uma parede, certo? Isso aqui é uma parede. A gente tem aqui na parede o tijolo, a gente tem o reboco, a gente tem as juntas, né? Olha a quantidade de massa que a gente tem desse reboco. A gente tá falando aqui de 4 dedos de massa, para poder completar essa parede e ela ficar chapiscada e rebocada e a gente poder colocar massa e pintar. No light wall, a gente não vai precisar de tudo isso para poder fazer esse fechamento da parede. A gente só vai precisar do light wall, porque o light wall ele já tem por dentro, né, concreto e aditivos, ou seja, tem uma resistência, uma durabilidade boa, e por fora são as placas cimentícias, que hoje em dia inclusive está na moda a forma, a cor do concreto, né? E essas placas cimentícias, elas já têm a característica de estarem rebocadas e emassadas, então a gente só precisaria ali fazer a pintura. Em alguns casos, como em algumas obras que eu vi, nem precisaria fazer a pintura, porque o arquiteto optou por deixar o light wall exposto, porque é uma opção de fechamento bonito. Então, tudo aqui que a gente tá vendo, essa sujeira, né? Esse quebra-quebra, o dia a dia é muito mais, tem muito mais barulho, né? Essas coisas fora do lugar. Na obra limpa não tem, né? A gente não tá falando sobre obra limpa só porque também é limpo, mas essa é uma das maiores características
da obra limpa é a falta de resíduos, né? A quantidade de resíduos é muito menor. Me perguntaram também sobre como seria a fundação de uma obra limpa. E a obra limpa, ela precisa de ter a fundação normal. A gente vai precisar, inclusive, fazer no plano de gerenciamento de resíduos, fazer a fundação dela, escavar os buracos e fazer as sapatas, mas já com o espaço, o local adequado para a gente colocar a estrutura metálica. Então a gente vai colocar nessas sapatas a estrutura da casa. Quando a gente for fazer o cálculo estrutural dessa casa ou desse imóvel, a gente coloca as sapatas no lugar correto, e é a única coisa que a gente vai precisar fazer é colocar os pedreiros, né, os serventes, para fazer a escavação e concretar essas sapatas. A laje, me fala aí, Paulo, como é que funciona a laje? Ó, aqui a gente tá fazendo a laje normal, né? A gente fez, essa laje já estava feita, tem que ter o isopor embaixo para a gente poder fazer o fechamento, tem essas outras contravergas. E o que acontece? No light wall a gente pode fazer também a laje com light wall, também pode fazer a laje com steel deck, e todas essas são formas de fazer uma laje montada, limpa e rápida. Por exemplo, quando a gente fala sobre ser muito mais rápido, não é sobre apenas levantar o tijolo, porque levantar o tijolo é rápido, não é devagar, mas a gente falar sobre levantar os tijolos, ficar bonito, né? Ficar bem feito. A gente também fazer o reboco da parede, fazer chapiscar, deixar emassado e pintado, isso aí demanda um tempo muito grande. Quando em light wall já vem pronto, a gente tem peças em light wall que são de 60 centímetros por 3 metros de altura. Então a gente conseguiria fazer até 70 metros por dia de fechamento de obra. Então é algo que é além do tempo da construção civil hoje no Brasil, como funciona a montagem da obra limpa. Então, se você tem alguma dúvida, quer saber como funciona uma obra limpa, hoje eu vim aqui mostrar para vocês como é uma obra de alvenaria normal e quais são os pontos negativos, né, que fazem essa obra ser mais devagar, mais custosa, né, porque é mais custosa comparado ao light wall, e devido a essa quantidade de mão de obra. A gente vê ali, ó, teve uma viga lá em cima, e você vê que existe um espaçamento muito grande entre a parede e a viga. Isso aí a gente vai ter que completar de massa. São problemas naturais de uma obra, né? Por falta de uma mão de obra bem feita e qualificada, entendeu? A gente vai ter que finalizar essa obra com todos esses poréns aqui, esses problemas de alvenaria. E a gente vai ter que trazer a nossa equipe para finalizar e para que seja uma obra bonita, né? Uma obra bem feita. Se fosse em light wall, a gente já teria acabado isso aqui há muito tempo, né? E também não teria que consertar problemas de outras pessoas. Então é mais ou menos isso hoje que eu vim trazer para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre obra limpa, quiserem mais informações, pode falar comigo, deixa uma mensagem aqui. Curta esse vídeo e segue a gente. Valeu!